Nas últimas semanas, nós tivemos várias notícias sobre inteligência artificial e o desenvolvimento de novas inteligências que fizeram com que algumas pessoas se preocupassem bastante com o direcionamento que nós estamos dando para esse tipo de tecnologia. Então, o Elon Musk e outras pessoas, como por exemplo o Wozniak, que é um dos fundadores da Apple, eles assinaram uma carta com mais de 2.600 líderes e pesquisadores para pedir para que as pessoas parassem e pausassem por pelo menos 6 meses o desenvolvimento de tecnologias que sejam mais avançadas do que o famoso ChatGPT. E eles estão muito preocupados. Na carta, algumas preocupações são que a gente, dependendo da inteligência e de como que seja o acesso, né, dessas inteligências, nós podemos gerar o caos social, porque muito emprego pode simplesmente sumir, e também a questão do uso dessas inteligências para coisas erradas. Então, crime, geração de informação falsa e coisas do tipo. E para mostrar um pouco isso, ilustrar, nessa semana também viralizou uma foto do Papa usando um casaco, e essa foto foi gerada por inteligência artificial e muita gente acreditou, porque a capacidade dessas inteligências em gerarem uma foto muito real está cada vez mais desenvolvida. Então, hoje, com o Midjourney 5 e mesmo os modelos de Stable Diffusion sendo instalados diretamente nas máquinas das pessoas, isso está abrindo porta para pessoas mal intencionadas criarem fotos e utilizar isso de uma forma muito acessível para enganar as pessoas. Então, se por um lado essas ferramentas elas podem ajudar todos nós a criar as coisas mais rápido, a melhorar mesmo a forma como a gente trabalha, por outro, se a gente escolher utilizar isso da forma errada, nós vamos caminhar por uma direção não muito boa. E na verdade, alguns de nós têm escolhido ir nessa direção não tão legal assim. A BBC publicou uma reportagem que fala sobre um golpe que eles chamam de golpe do abate do porco. E eu recomendo muito que todo mundo assista e compartilhe com os familiares para alertar as pessoas, porque nesse golpe nós temos ali alguns bandidos que se utilizam de engenharia social para identificar vítimas em estado extremamente vulnerável e aplicar um golpe nessas pessoas. A questão é que hoje eles conseguem utilizar de inteligência artificial para fingir, para conseguir substituir a própria voz, a própria imagem, filmar como se tivesse uma outra aparência. Então, no golpe em questão, a moça que foi enganada, ela conversava com uma pessoa e falava com essa pessoa também, e na verdade os bandidos utilizavam a imagem de um influencer coreano através de uma inteligência artificial. Então ele consegue se gravar em um lugar e a inteligência artificial substitui a aparência dele para a aparência que ela foi treinada para mostrar, o que é extremamente assustador, porque imaginem as fake news que vão começar a sair por aí e também os golpes. Então, muito cuidado. Esse golpe da voz já tem ocorrido, já temos notícia em alguns locais de pessoas que receberam mensagem no WhatsApp, de chefe, de parente pedindo ajuda. Então, assim, muito cuidado.
Principalmente se você tem contato com pessoas que, por algum acaso, tem, por exemplo, a voz fácil, né, de ser gravada, né? Por exemplo, a pessoa participa de podcast e essas coisas. Porque a inteligência artificial, ela vai ser treinada, e para ela ser treinada, ela precisa do som, né, da gravação. Então, todo cuidado é pouco. E a má notícia é que as inteligências artificiais estão conseguindo aprender cada vez mais rápido. Então, com pouco som, com pouca gravação da voz da pessoa, algumas inteligências artificiais já conseguem reproduzir. E não só a voz, mas a maneira como a pessoa fala, o que é muito assustador. Eu queria terminar com outro alerta, que eu acredito que seja importante também. Nós vamos começar a ver, na verdade, já tem acontecido muito, a publicação de notícias como essa que a gente está vendo aqui na tela. ChatGPT projeta que o Bitcoin pode chegar a 300 mil até 2030. As pessoas estão utilizando o ChatGPT como um super trunfo, como se o ChatGPT fosse dono da verdade e tudo mais. E aqui no canal a gente fala um pouco sobre essa questão, né? O que é o chat? Ele é um modelo de linguagem e eu posso induzir o chat a dar respostas, né? E esse tipo de notícia aqui é até perigoso, porque alguém que não entende, de repente, vê isso daqui e fala: nossa, deixa eu vender minha casa e comprar Bitcoin, e enfim. E tem muitos golpes também, então é muito importante a gente estudar e entender as coisas antes de sair fazendo. E o que é muito interessante é que isso daqui saiu na Exame, e se a gente vem aqui no chat e faz essa pergunta pro chat, eu fiz aqui uma conversa com o chat para falar sobre o Bitcoin. E aí eu perguntei, a primeira pergunta foi o que ele acha, e é interessante porque já tem um filtro, provavelmente eles detectaram lá, né, essas perguntas, e o viés, que é uma questão que a gente fala no vídeo aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, veja o nosso vídeo aí no canal sobre o ChatGPT e como utilizar. Mas eu consigo basicamente induzir o chat a dar a resposta que eu quero ouvir, se eu for fazendo as perguntas para induzi-lo a isso. E aí aqui eu não induzi nada, eu só perguntei o que ele acha do Bitcoin, e ele responde, né, que ele não pode opinar muito, mas que é uma criptomoeda e tal. Ele dá algumas informações e ele fala aqui, ele faz um alerta sobre a volatilidade, o risco e tudo mais. E eu pergunto, né, se vale a pena, e ele vai esquivando aqui da pergunta, na verdade, né? Fala que depende, pode ser apropriado para alguns investidores que estejam dispostos a assumir um alto risco e tal. E aí, no final, eu pedi para que ele projetasse o preço, como ali na Exame eles colocaram. E aqui ele não projeta, ele fala que não tem muito como, e realmente é um absurdo esse tipo de projeção, assim, né, com essa chamada, porque é óbvio, a gente imagina que vai subir o preço e tudo mais, mas as pessoas precisam entender que não é assim, porque da forma como tá a chamada ali da matéria, alguém pode ler aquilo e pensar: nossa, eu vou comprar 28 mil dólares e vai chegar a 300 mil em breve. E imagina se as pessoas saem acreditando nisso. Então, esse aqui é só um exemplo de notícia, mas eu sugiro que vocês tomem muito cuidado, porque isso vai começar a aparecer muito. Já tem influencer fazendo esse tipo de coisa também, espalhando notícias usando o nome do ChatGPT. Então, esses eram os alertas de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que também compartilhem com as pessoas. Eu acho que são informações relevantes. E assistam a reportagem da BBC também. Eu vou deixar o link fixado aí no comentário para que vocês possam ver e compartilhar com os familiares.
E, bom, fiquem seguros. Até a próxima.